Amém, queridos? Então vamos lá no estudo de hoje, um estudo abençoado, como tem sido, graças a Deus, né? Nós vamos estudar o capítulo 15 e o capítulo 16 de Jeremias. Nós vamos seguir o nosso estudo abençoado da palavra de Deus. Como nós temos feito, nós vamos estudar porções, nós vamos estudar um grupo de versículos a cada tempo, para a gente poder compreender melhor. Então, irmãos, começando do versículo 1 ao 4, o texto traz para nós o julgamento inevitável. Não é a primeira vez que Deus está fazendo um julgamento inevitável e está anunciando esse julgamento. Amém, queridos? Deus já tinha falado antes que era inevitável, obrigado, irmão, que era inevitável o juízo, ou seja, Deus já falou outras vezes que não tem jeito, eu vou ter que julgar o povo, vou ter que punir. Então no versículo 1 ao 4, outra vez nós vamos encontrar isso. Deus está declarando o quê? Que nem mesmo Moisés e Samuel, conhecidos, irmãos, porque eles intercediam pelo povo, Moisés por 2 vezes, irmãos, entrou diante de Deus, para Deus não destruir o povo de Israel. Então, e Samuel fez a mesma coisa. Quantas vezes ele intercedeu e ele pediu? Então Deus está falando assim, olha, nem mesmo Moisés, nem Samuel, conhecidos pela sua intercessão poderosa, poderiam mudar a decisão de Deus de punir Judá. Ele está dizendo que o povo vai ser entregue à destruição, e vai enfrentar espada, fome, pestilência, tudo isso, irmãos, porque eles escolheram viver no pecado. Então Deus está relembrando que os pecados de Manassés, rei de Judá, como a causa principal da condenação. Deus chega a dizer isso, lembrando eles, que é por causa dos pecados de Manassés. Olha o que diz o versículo 4, eu os entregarei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Está vendo? Irmãos, o que nós estamos visto aqui na Bíblia Sagrada, é que Deus não esquece das coisas que a gente faz de errado, desde que a gente não peça perdão. Se a gente pedir perdão, Ele lança aquilo no esquecimento, mas se a gente não pedir, irmãos, Deus fica tudo guardadinho, e não importa se vai durar 1 ano, 2, 10, 20, Ele lembra. É isso que está lembrando aqui. Passaram-se muitos anos, irmão, Manassés foi rei lá atrás, e Deus agora está lembrando. Ou seja, irmãos, é certo que Deus lança nossas iniquidades no mar do esquecimento, porém, Ele só faz isso se a gente buscar a Ele e pedir perdão. Então não fique com medo não, tá, irmão? Aquele pecado que você cometeu e você confessou, apagou, Deus esqueceu dele. Agora aquele que você não esqueceu, ele continua vivo. É isso que Deus está lembrando eles aqui, tá? Deus está lembrando o pecado lá atrás de Manassés, e Deus está dizendo que é por causa disso que Ele agora está punindo o povo, tá vendo? Vou repetir o versículo 4, eu os entregarei aos desterros em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Misericórdia, irmão. Nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos, Ele perdoa, tá? E perdoa como ninguém, Ele perdoa para valer e esquece. Mas se não buscar Ele, fica aquilo vivo, escrito. É por isso que no dia do julgamento, final, a Bíblia fala em Apocalipse, que abriu-se um livro, e abriu outro livro, abriu o livro da vida, e todos foram julgados de acordo com o que estava escrito naquele livro, tá, irmãos? Então, assim, é muito importante a gente buscar a santidade, é muito importante confessar os pecados e abandonar, confessar e largar aquilo, nunca mais voltar a cometer, Então é por isso que Deus está falando, olha, não tem jeito, tá? O julgamento de Judá é inevitável, e Deus fala que nem mesmo Moisés, nem Samuel poderia mudar o coração de Deus nesse momento do julgamento. Por isso a gente precisa, irmãos, temer a Deus, e temer a Deus de coração, de verdade, Depois nós vamos ver um lamento, uma lamentação pelo sofrimento de Judá, Deus pergunta, de uma forma retórica, quem terá compaixão de Jerusalém, descrevendo, a devastação que vai acontecer, morte, destruição em massa, mães vão perder seus filhos, e o remanescente vai ser reduzido devido à dureza do povo rejeitando a Deus. Você veja que Deus tem paciência, irmão, Deus espera a gente, mas é como nós temos visto, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus também tem limite. Por quê? Porque é por causa disso que vem o juízo. Deus não ia punir ninguém se a sua misericórdia durasse para sempre, mas não dura, tem um limite. Então a misericórdia de Deus tem um limite,
né? Até a graça, o tempo da graça vai acabar um dia. No dia que acabar o tempo da graça, acabou esse tempo maravilhoso que nós vivemos hoje. Então, assim, é engano da gente pensar, né, que porque Deus é misericordioso, porque Deus é muito bom, porque Ele é tudo isso, Ele vai nos suportar para sempre. Não, Ele julga o pecado e o pecador. Então, aqui nós estamos encontrando, né, um lamento mesmo, né, dizendo, né, quem vai ter compaixão? Porque vai vir uma devastação muito grande, irmãos. Eu até gravei aqui, né, a devastação, como ela vai ser. Deus avisou lá atrás que vai mandar espada, vai mandar os cães, as aves, os animais, tudo isso para poder punir o povo. E agora a gente nota que ele fala no versículo 5 ao 9, ele está falando assim, eu vou espalhar, né, eu vou espalhar esse povo, vou multiplicar as viúvas. O que quer dizer multiplicar as viúvas? Que ia ter muito homem morto, marido morto, olha para você ver, vai multiplicar as viúvas, né? No meio-dia eu trarei um destruidor, olha para você ver, ao meio-dia eu trarei um destruidor. A mulher que deu à luz a 7 filhos vai enfraquecer e vai morrer. Num só dia ela vai ver todo esse sofrimento. Então, irmãos, é Deus mostrando, né, o tanto que Ele pune um povo, o tanto que Ele pune uma nação. Meu coração dói, mas dói muito, quando eu vejo um povo sofrendo, uma nação sofrendo. Quando eu vejo uma Venezuela, o povo lá sofrendo muito. Não sei se os irmãos já conheceram alguém da Venezuela. Alguém já conheceu alguém da Venezuela? Eu conheci, né? O irmão conheceu, a irmã também. Eu não sei se vocês tiveram coragem de perguntar a eles como é que era a vida lá. Vocês perguntaram? Não, eu perguntei. Eu já conheci 3, e eu perguntei, todos eles eu perguntei. A última pessoa que eu perguntei de lá, eu perguntei o contrário. Eu falei assim, e aí, você gosta do Brasil? Ele falou, pensou assim, eu gosto, né? E depois ela concluiu, está muito melhor do que lá na minha terra. Aí eu perguntei por quê. Ela falou, porque lá não tem serviço, não tem saúde, não tem nada, e aqui eu consigo ter trabalho. Aí eu imaginei, os brasileiros estão reclamando, né, irmãos? Nós brasileiros estamos reclamando do salário que ganha, não é assim? A gente está vendo aí, a Convassa agora, a Convassa está dando prêmio para quem arrumar, você viu aquilo? Irmãos, quem diria que eu ia ver isso? A empresa está dando prêmio de indicação, misericórdia, as lojas estão querendo, você vai numa pizzaria, está precisando de chapeiro, né? Todo lugar que você vai está precisando, e nós reclamando. Porém, eles aqui, vizinho nosso, a mulher disse assim, que aqui está melhor, porque aqui eu tenho condições de comer e ainda mandar um dinheirinho para minha família. E ela explicou ainda, o peso é que a família dela não está aqui. Isso é para a gente valorizar, irmão. A gente que reclama do salário comercial. Quanto está o salário comercial, irmão? O irmão sabe? Hein? 1.502 o salário. Hein? Aumentou? É esse ano, né? Sim, aí já vai estar um aumentozinho. Irmão, eu estou encontrando todo dia gente procurando um trabalhador. Eu estou procurando todo dia. Só um minutinho, irmão, só para os irmãos entenderem que a gente reclama. E tem gente que para isso aqui, para eles é muito dinheiro. E eles estão satisfeitos. É por quê? Porque ao mesmo tempo a gente precisa também alegrar o coração. Olha, ter uma outra visão. Pode não estar bom como eu queria, mas está melhor do que muitos vizinhos nossos aqui. É o que eu estava dizendo. Estava dizendo o seguinte, quando eu vejo uma nação sofrendo de verdade para valer, eu penso só numa coisa. Eu penso que a mão de Deus, de alguma forma, está tratando com aquele povo. Então meu coração dói. O único caminho é Deus, é de fato buscar a restauração em Deus. Citei a nossa vizinha e tem muitos outros países que as pessoas estão sofrendo muito. E é o que nós estamos vendo aqui, Deus está dizendo assim, não tem jeito, eu vou punir Judá. E quando pune Judá, não pune só o líder que cometeu o erro, a nação vai sofrer. Amém, queridos? Isso é uma coisa séria. Hoje eu estava andando na rua e vi um senhor paretando ter uns 70, vendendo picolé. Aí eu falei para a Nácia, olha que coisa mais linda. O cara tem os seus 70 anos, está vendendo picolé. Porque é raro você ver o corajoso, irmão, para correr atrás. Aí na hora eu imaginei, ele deve ter uma aposentadoria, o cara não está morrendo, ele está com a saúde para andar, ele pega um carrinho e vai acrescentar no salário dele alguma coisa, do jeito que ele pode andando. É o trabalhador, é o típico trabalhador, o cara que não tem medo de serviço, né, irmãos? Por outro lado, eu vi um vídeo também de um caminhoneiro.
que passa sempre no mesmo lugar, oferecendo trabalho, aqui em Patinga, você deve ter visto no grupo lá, oferecendo trabalho para o cara e o cara rejeitou. Ou seja, está vendo como é que funciona? Porém, voltando para aqui, irmãos, quando você encontrar um povo sofrendo, uma nação sofrendo, a gente precisa entender que existe um lado espiritual que gera sofrimento. A palavra não diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está vendo? Deus é o Senhor, aquela nação abençoada. Deus não é o Senhor, o povo vai sofrer. Então a gente está vendo isso aqui, irmãos, dia a dia, que nos leva a meditar na verdade da palavra de Deus. Como eu oro pelo Brasil, como eu oro pela nossa nação, como eu oro para os nossos líderes serem líderes fiéis a Deus, porque se a gente tiver líder infiel, a nação vai sofrer. Manassés era infiel, a nação está sofrendo. E o que é pior, não está sofrendo no tempo de Manassés, está sofrendo anos depois. Deus está visitando a iniquidade. Oração, irmão, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo a Deus misericórdia, vamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus. Deus tem misericórdia dessa nação. Quem sabe Deus vai nos ouvir, igual ouvia Moisés e ouvia Samuel. Só que aqui você viu, dessa vez Deus falou, nem Moisés nem Samuel vai conseguir me fazer mudar o plano que eu tenho para machucar esse povo de Judá. E não era coisa simples não, irmãos, nós vimos na Bíblia, é morte, muito sofrimento, muita fome, miséria. Por isso que quando eu vejo uma nação sofrendo, ou um povo sofrendo, eu sei que ali existe a mão de Deus de alguma maneira. É claro que eu não vou parar de orar, né? Não vou parar. Hoje eu recebi na minha casa o nosso pastor lá do Vale de Jequitinhonha. Ele veio para ficar na nossa casa esses dias e depois vai embora no final de semana. O que a gente conversou um pouco lá? O quanto aquele povo sofre do Vale de Jequitinhonha. Né? E ele conta o quanto que a cidade onde ele está também sofria, mas quando o evangelho entrou lá dentro, eles começaram a enfrentar o mundo espiritual, começaram a levar a palavra de Deus, gente drogada começou a ir para o Senhor, a cidade está melhorando. Olha, para você ver a presença de Deus numa cidade, o que é que faz? É tremendo. Então nós estamos vendo aqui o oposto. Deus não estava no meio do povo, o mal deu. Não é que o mal chegou, Deus disse que ia mandar. Mal terrível, doença, morte, fome. E no texto passado nós vimos que ele ia mandar seca. Ele falou, ele mandou uma seca terrível, que nem os sacerdotes, nem os reis, nem os grandes ia conseguir água. Ia cavar cisterna, mas não ia conseguir água. Está vendo, irmão? A mão de Deus. Como é bom a gente entender, né, que Deus julga, que Deus é bom, mas Ele julga também, né? E, enfim, assim a gente vai aprendendo, né, meus irmãos? Depois do versículo 10 ao 14, a gente vai ver o desânimo de Jeremias. Eu já falei para os irmãos que Jeremias é o único profeta que tinha muita emoção. Ele era um cara emotivo. Na verdade, às vezes ele até parecia deprimido. Ele era diferente dos outros profetas que lançavam a palavra. Lembra Isaías? Lançava aquela palavra de poder. Elias. Ele é um cara diferente. Ele é um profeta que ele sofre porque o povo está sofrendo. E às vezes ele também fica deprimido. Aqui nesse texto a gente nota isso, tá, irmãos? Ele fica desanimado, né? Ele lamenta a missão dele. Ele reclama da missão. Tinha um outro profeta também na Bíblia que era muito reclamador. Quem lembra do profeta reclamador? Uhum. Eu sei. Está na ponta da língua, eu sabia que você sabia. E o Jonas? O Jonas era reclamador. Deus chegou para ele e falou, vai em Nínive e diga para aquele povo, né, que eu vou destruir eles todo por causa do pecado. O Jonas, o que o Jonas fez? O Jonas não foi, desobedeceu. Né? E mesmo quando ele resolveu ir, que Deus colocou ele lá no lugar, ele continuou murmurando, reclamando do mesmo jeito. E ele, por quê? E depois que ele prega e que a cidade inteira converte, ele vai e reclama mais ainda. Porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu quero morrer. E deseja a morte. Então era um profeta reclamão. Esse aqui também é um. Só que não é no mesmo sentido da desobediência do Jonas, mas é um cara que sofre, então ele está desanimado demais, e ele reclama da missão dele, ele lamenta a missão dele, dizendo que ele é odiado por todo mundo. Aqui então ele fala mesmo, porque eu nunca comprei fiado, eu nunca emprestei dinheiro com juro, ninguém nunca me pediu dinheiro com juro, eu nunca sentei no meio dos maus, tipo assim, eu sou um cara crente, sou muito bom e todo mundo me odeia, chorando mesmo, sabe, o crente que chora,
De vez em quando eu encontro pastor que chora, tá? De vez em quando tem pastor, porque a vida de pastor é dura. Eu falei, então, rapaz, pula fora, né? Cai fora, não tem nada de duro, absolutamente, tá? Esse salão que nós alugamos ali, agora, foi muito bom para evangelizar, o salão do evento da virada de ano. Então, irmãos, naquele lugar, quando eu estava lá durante o dia para ajeitar as coisas, a proprietária e o proprietário começaram a conversar comigo. E aí, eles não são muito frequentes na igreja, então eu estou aproveitando e evangelizando. Mas a mulher pegou e falou, pastor, eu admiro muito o pastor, porque a vida de pastor é muito dura. Aí eu deixei ela falar e falei, olha, eu vou te ser sincero, é muito difícil, a vida de pastor é muito dura. Eu falei, eu vou ser sincero com você, tudo é difícil e tudo é duro. Eu falei, tudo é difícil. A sua profissão, por exemplo, olha só, tem moleza? Aí tinha um outro conversando, eu falei, a sua também tem? Aí eu coloquei para eles que não tem nada de duro, irmão, tudo tem dificuldade, amém, queridos? Então a gente tem que parar de murrinhar, esse cara aqui agora está murrinhando a missão dele. Então eu lá falei, olha, o que eu faço é tão difícil quanto que você faz, rapaz, quer fazer pizza para vender, né, e atender os outros, o pedreiro, falei, falar que a vida de pedreiro é mole, rapaz, não é. Aí eu fui falando um punhado de coisas que a gente faz. Ela falou, o senhor está certo. Eu falei, olha, irmã, a única coisa que tem é que eu não posso ficar reclamando daquilo que eu faço. Esse cara aqui está reclamando, o Jeremias está reclamando. Então eu dei para eles uma lição, o marido dela até gostou, falou, pastor, que palavra boa que você deu. Aí depois ele se abriu, o cara tem andado reclamando do trabalho. Peraí, rapaz, tudo nesse mundo tem seus pontos negativos, ou o seu trabalho árduo, talvez você não é valorizado, não é? Talvez você não ganhe tanto que você acha que merece, talvez ninguém te agradece, mas te trata com burrice, talvez o cara te atende e, enfim, te humilha. Oh, meu Deus, o pastor também tem isso, o pedreiro tem isso, o ajudante de pedreiro tem, o catador de lixo na rua, o gari, meu Deus, você quer turma mais humilhada do que essa? No dia que os caras não passam para pegar lixo na rua, vira uma porcaria. Mas quem é que espera ele na rua para dar um presente? Ele dá obrigado, rapaz, sem você nós estamos roubados. Hein? Não, mas ele está lá. Então assim, é isso que eu quero que os irmãos entendam, né? Então Jeremias aqui está lamentando da missão dele mesmo, falando que ele é odiado, que ninguém gosta dele. Eu vou até ler para vocês verem, do 10 ao 14, para você ver. Olha como é que ele começa. Olha, ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz, homem de rixa. Você sabe o que é homem de rixa, né? Fulano está com rixa do outro, é assim, né? Ai, homem de rixa, olha bem, um homem de contendas por toda a terra, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram, todavia, cada um deles me amaldiçoa. O cara está reclamando mesmo, gente, olha, aí o Senhor vira para ele, fala, certamente eu te fortalecerei para o bem, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Aí Deus dá uma levantada na bola dele, né, irmãos? Então, Deus responde o que? Reafirmando que o julgamento vai vir, é inevitável, mas ele promete que Jeremias será sustentado e protegido no meio da crise, não é? Então, outro detalhe que eu acho bonito no livro de Jeremias, é que mostra o lado humano de um profeta. Amém, queridos? Porque a gente tem a visão do profeta, aquele cara de poder. Não, é um cara chorão. Tanto que ele é considerado o profeta chorão, profeta que reclama. Então, irmão, se você reclama, amém, as pessoas podem reclamar, mas você tem que buscar o refúgio em Deus, a fortaleza em Deus, para você continuar, né? Então, assim, é isso que eu quero dizer, né? É isso que a Bíblia está querendo nos dizer. Depois, versículo 15 ao 18, né, é o apelo pessoal de Jeremias. Jeremias clama a Deus por justiça, lembrando que tem sofrido por causa do seu nome, do nome de Deus. Mais uma vez está reclamando, Deus, né, me ajuda, porque eu tenho sofrido por causa do teu nome. É o típico pastor que reclama da carreira, é o tipo do profeta que reclama, né? Então não tem que reclamar. Eu entendo assim, eu não tenho que reclamar da vida de pastor, porque se Deus me chamou, é isso mesmo que eu tenho que viver, e Ele me quer nesse lugar, e eu estou muito feliz. Amém, queridos? Pesado que nada, irmão, nada disso, não tem peso, porque o que Deus nos manda fazer, Ele também alivia a carga, né? Então aí ele reconhece o quê? Que a palavra de Deus é a alegria dele, né? Mas ele expressa a sua frustração, porque está sentindo-se abandonado, desamparado, no meio da dificuldade. Está vendo como é que ele é reclamão? É o tipo cara murmurador.
E Deus não importa com isso, tá, irmãos? Deus não importa. A única coisa que Deus vai dar uma cacetada nele no final, né? Deus chama ele na regulagem, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Olha bem o 15, só para vocês verem como é que ele fala, ó. Tu, Senhor, me conhece, lembra-te de mim, me visita, vinga os meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti eu tenho sofrido essas coisas. Está reclamando mesmo, está vendo? E está reclamando, Deus me ajuda, porque eu estou sofrendo por causa do Senhor, né? Enfim, é só para os irmãos entenderem que ele era, lembra lá, o profeta mais emotivo, o profeta mais pé no chão, o profeta que mais se emocionava, chorava e reclamava, né, é o Jeremias, né? Para você lembrar, quando você estiver estudando a Bíblia, né, você lembrar disso, né? Depois do versículo 19 ao 21 é a promessa de restauração e proteção a Jerusalém. Deus responde ao desânimo de Jeremias com um chamado para o arrependimento pessoal, tá vendo? Deus está falando para ele arrepender. Puxa vida, talvez você nunca imaginou, né, que Deus falaria isso, né, com o profeta Jeremias. Olha lá, versículo 19 ao 21, olha bem, portanto assim diz o Senhor, está falando para Jeremias, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e me servirás, se apartares o vil, o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Deus está falando para ele, olha Jeremias, se você se arrepender, olha bem, e eu vou te fazer voltar de onde? Do exílio que Deus estava mandando o povo para a Babilônia, e ele estava junto, e estava reclamando do sofrimento. Deus fala, se tu te arrependeres e te voltar, eu te farei voltar e me servirás, se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. O que é o porta-voz? Porta-voz é aquele que fala em nome de alguém. Porta-voz da república, ele fala em nome da república, né? Porta-voz do presidente da Uzi Minas, fala em nome do presidente. Vai ter uma coletiva, o presidente da Uzi Minas não pode ir, ele manda um porta-voz. Porta-voz fala no nome dele. Olha bem, Deus está falando com ele, se você se arrepender, rapaz, eu vou te fazer meu porta-voz, né? Eu vou te trazer de volta, eu vou te fazer meu porta-voz. Então Deus promete que ele será a sua boca, né? E que vai proteger dos seus inimigos, né? Tornando-o forte como uma muralha. Então o sentimento de um homem que abre o coração e que escuta de Deus. Agora, só um detalhe, irmãos, quem de nós aqui suportaria Deus falar com a gente assim, se você se arrepender, eu vou te abençoar? Ele ouviu. Você vê, se o cara era um profeta e tanto, Deus falou isso com ele, então a gente precisa muito de humildade no nosso coração. Uma das coisas que o crente precisa é entender que não tem status, não existe pastor, não existe grau alto, não existe grau baixo, que Deus pode falar com um pastor lá de cima, igual falou para Jeremias, rapaz, você se arrepender. Arrepender de quê, irmão, vocês acham? Eu imagino que é da murmuração. Ele estava reclamando muito, Deus não ia, eu não vejo nele pecado, aquela coisa terrível, mas os irmãos sabem muito bem, como é que Deus trata a murmuração, irmão? Deus gosta dela? Você lembra o tanto de mal que Deus fez com o povo, quando o povo estava saindo do Egito, porque murmurava? Então, irmãos, eu olho, por isso que eu falei para vocês, dos venezuelanos que eu conheci, 3 que eu conversei, e os caras estavam satisfeitos, porque aqui estava ganhando um dinheirão, e nós aqui reclamando que não ganha nada. É por isso que eu falei isso no meu coração, a gente precisa ter um olhar para a bondade de Deus, e entender o que Ele nos quer hoje. Se Deus te deu uma casa grande, uma casa bonita, um carro bonito, amém, louve a Deus, mas se Deus não te deu isso, você está olhando ao redor, parece que você não vai ter isso nunca, alegra-te no Senhor Deus também, porque Deus é muito bom, Ele dá para a gente as coisas, Ele tira, Ele tem poder, né? Dá saúde, tira saúde, e é esse coração que nos faz não murmurar de Deus, porque às vezes a gente murmura, irmãos, a gente reclama, porque está ruim. Irmãos, eu morei nos Estados Unidos 7 anos, o Cláudio morou lá também, deve ter visto isso. Irmãos, o que eu mais vi lá foi brasileiro praguejando contra Deus. Eu conheci brasileiro lá que xingava o sol, porque quando o sol bate lá, não é 30 graus, nem 31, nem 32, né, Cláudio? Lá arrebenta 40 graus, lá é comum dar 46 graus, o mesmo lugar que dá 20, 30 abaixo de zero, dá 40 graus, você não aguenta, e eu via brasileiro xingando, teve um lá que eu repreendi, falei, rapaz, sangue de Jesus tem poder, pede perdão a Deus, rapaz, quem manda o sol é Deus, vocês têm que estar arrebentando nós. Aí o cara xingava o sol no calor, e xingava a neve no inverno, meus irmãos, olha para você ver, vai entender.
Aí o cara foi, pum, mudou para a Flórida, porque lá não tinha neve. Aí chega lá, ele ficou uns meses e voltou reclamando, porque lá é quente demais. Lá é muito quente demais. A Flórida arrebenta, a Flórida tem uma umidade. Eu saí lá na rua, quase não respirava. Ah, pô, o Brasil é que é bom. O Brasil é isso aí, ó. Hoje mesmo lá em casa teve frio, teve chuva e teve sol no mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo assim, foi bacana de tarde. Ô querido, a gente tem que parar de murmurar. Se tem uma coisa que Deus odeia, Deus rejeita, é o cara que murmura, o cara que não olha para o que Deus está dando. O murmurador não vê o que Deus dá, o murmurador vê o que ele quer. Ele não vê a mão de Deus sustentando, ele vê o que ele quer. Então isso que desagrada a Deus, é muita ingratidão, tá, irmãos? É isso que leva o coração de Deus e alegra o coração de Deus, ao passo que a murmuração não é boa coisa. E Jeremias, infelizmente, ele estava numa situação de murmurar, tá? Claro, irmãos, é claro, ele tinha seus motivos, né? Ele tinha uma missão. Você vê que lá atrás ele reclamou da missão. A missão dele era dura. A missão era falar para um povo duro, de dura serviço, mas ele era um cara sensível, e não era um cara durão, aquele lá que grita, né? Ele era um cara mais sensível, então ele estava sofrendo, com toda razão, tá? Mas eu queria muito que a gente aprendesse a ser feliz com o pouco que Deus nos deu. Oh, vamos louvar a Deus, não está pouco nada, o nosso Brasil está muito bom, nosso Brasil está recebendo gente de lá, que está gostando do lugar onde vive, a gente só precisa olhar para o alto e ver o que Deus está fazendo, louvar e exaltar o Senhor e confiar que o dia de amanhã, Deus vai estar presente conosco também, para nos ajudar e nos sustentar, amém, queridos? Em nome de Jesus, é isso é assim que funciona. Depois no capítulo 16, vai começar os 4 primeiros versículos, Deus proibindo Jeremias de casar e de ter filhos naquela terra onde ele estava, porque Deus explica para ele que a terra, né, a terra vai sofrer, e todo mundo que se casar lá e tiver filhos, os filhos vão morrer de morte terrível. Então ele fala, os filhos, os pais vão morrer de forma cruel, né, vítima de doença, de fome, de espada, e eles nem serão enterrados, eles iam morrer e ficar lá para os bichos comer. Então Deus fala, não casa nem tenha filho, porque se tiver, você vai sofrer demais. Então Deus orienta ele, né? E depois chega até a falar para ele também, que não devia nem participar de festa, de coisa alegre, porque o momento era de luto, de sofrimento. Então nesses primeiros versículos Deus fala, não casa e nem tenha filhos, porque se casar e tiver filhos, vai sofrer, tamanho era a dor, tamanho o sofrimento que Deus estava prometendo mandar, né? Aí depois da proibição de luto, ele proíbe também a ele festa, olha para você ver, Deus proíbe ele que ele não participe de funerais e também de banquete, de celebração, e afirma que retirará a paz do lugar, o amor e a compaixão de Judá, vai tornar um lugar terrível de viver, né? O riso e a alegria vão acabar, não vai ter mais noivo alegre no casamento, não vai ter noiva, tudo isso por quê? Porque a nação vai enfrentar um tempo de luto e de desespero. Você já imaginou você, irmão, não poder ir nem num funeral e também nem numa festa? Poxa vida, Deus está tirando, isso são os dois extremos das emoções. O luto é lugar de tristeza, a festa é lugar de alegria, e Deus está falando nenhum nem outro. Que coisa, o que Deus está querendo dizer? Para o cara ser duro, irmão, ser duro, para ele poder suportar o que está vindo para frente. Misericórdia é muito chato, é muito ruim, você saber que Deus está te falando, o que está vindo é tão ruim, que eu não quero nem que você caia no extremo de sofrer por causa de luto, não vai em funeral e também não vai em festa, é para você viver uma postura diferente, sabe, irmão, de certa forma é um equilíbrio emocional, né? Não é se derramar de choro e também não é pular de alegria, porque às vezes a gente extrapola, né, irmãos, às vezes a alegria, qual que você preferiria, estar num lugar de luto ou num lugar de festa? Festa? Mas às vezes é melhor estar no de luto, né, irmão? O festa é bom, mas às vezes o de luto faz a gente pensar mais, né? Não é? Você começa a pensar na vida, na festa você pode extravagar, né? Extravagando, vai embora, todo mundo alegre. Nós passamos por 2 anos em que a gente teve que ser duro para ver o luto e não podia festejar. 2 extremos, 2 anos, 2020, 2021. Pandemia, lembra? Quantos irmãos morreram e nós não pudemos sequer fazer um velório, um funeral? Aqui na igreja teve morto que a gente não pôde. Eu, como pastor, ia, me deixaram orar de longe, mas não pôde. Então, irmãos, é isso, mais ou menos isso. E vamos ser sinceros,
é 2 anos, né, irmão, para a gente tirar ele da memória. Foi muito difícil, foi 2 anos muito difíceis, irmãos. Muita gente deixou de trabalhar, perdeu coisas, né, muita gente perdeu emprego, né, enfim, foi um tão terrível, e é um ano em que você também tinha que ter reserva. Nós conhecemos uma família que todos pegaram Covid por causa de uma celebração de aniversário. Está vendo? Não podia nem luto, não podia nem fazer velório e nem festa. O cara desobedeceu e fez festa, todos pegaram Covid e um dos filhos morreu. Olha que incrível. A família inteira pegou Covid e o menino morreu, o filho morreu. Ou seja, não podia. Então a gente tem que entender esses extremos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo para mim e para você, anda no meio, não anda nem no luto, nem na festa. Aquela pessoa que vive aos pés do Senhor, irmãos, ela não vive nem no luto e nem na festa. Por quê? Porque ela sabe que o luto, Deus vai suprir e vai alegrar, mas sabe que o excesso de alegria nos distancia de Deus. Deus avisou o povo de Israel o seguinte, ó, vocês estão caminhando no deserto, vocês vão entrar numa terra que mana leite, terra que mana mel. Durante 40 anos, vocês não construíram casa, vocês não, roupa nem nada, eu dei tudo para vocês. Agora vocês vão entrar num lugar, vocês vão morar aqui em casa, vocês vão ter gado, vocês vão plantar, vocês vão colher, e Deus falou, cuidado, para que quando você estiver lá com tudo isso, vocês não esqueçam de Deus que trouxe vocês até aqui. Por quê? Porque às vezes quando a gente constrói uma casa, às vezes a gente planta as vinhas, a nossa conta no banco está gorda, a saúde está boa, a gente tende a só festejar. Só na festa. E Deus fala, eu não quero nem festa e nem luto, eu quero o meu tempo. O que é o meu tempo? Meu tempo é, você vai ter dinheiro, você vai ter casa, você vai ter bens, mas você vai sempre pensar, ai de mim se o meu Deus não me segurar. Vendo o meio termo leva a gente a equilibrar. Um lado ou outro é ruim. Um você cai na depressão, o outro você vai fazer farra demais e vai esquecer de Deus. Então, irmãos, é muito sério, tá? Isso que ele está falando. Mas, contudo, eu concordo com o irmão, tá, irmão, que a festa é melhor. A festa é melhor. Melhor para quem? Para mim. É melhor para nos alegrar, para a gente nos alegrar. Mas a gente reflete menos numa festa. Vocês concordam isso, não é? Quando eu estou num velório, eu gosto de olhar o defunto e eu penso, meu Deus, onde ele está agora, meu Senhor? E eu vou estar no mesmo lugar um dia. Como é que é lá? E começa a pensar e valorizar a vida, valorizar o nosso Deus, né, irmãos? Depois do 10 ao 13, nós vamos ver a razão do julgamento, porque Deus está antecipando aqui que o povo ia perguntar, né, por que ele estava trazendo tanto mal sobre eles. Então Deus, antes que acontecesse, Deus falou, ó, eles vão perguntar, e Deus manda dar a seguinte resposta, é por causa da idolatria dos pais, e da persistência do povo atual em seguir deuses falsos, ou seja, os pais insistiram em seguir deuses falsos, e os filhos agora estavam insistindo em seguir. Lembra que eu falei, irmãos, que aquilo que a gente faz de errado, a gente tem que pedir perdão, reconciliar e mudar? É essa mudança. Deus está falando que os pais seguiram na idolatria, e agora os filhos, os atuais, também estão seguindo os deuses. Então aí é que vem a punição de Deus, né? Eles rejeitaram a Deus, escolheram seguir os seus próprios caminhos. Como consequência, eles iam ser exilados em uma terra estrangeira, onde adorarão deuses desconhecidos. Deus está falando da Babilônia, né? E a gente vê hoje, o povo foi para a Babilônia por quê? Então, se alguém te perguntar, por que o povo de Israel sofre tanto até hoje? O povo de Israel sofre tanto até hoje por causa dos pais deles, fizeram as coisas, e os filhos continuam fazendo a mesma coisa. Se não fizesse, Deus mudaria. Deus não é ruim, Deus não é ruim não. De forma alguma, só está tratando eles assim, porque eles estão seguindo o caminho dos pais e fazendo pior. Isso, irmãos, é a mão de Deus. Deus nunca vai fazer o mal sem ter um motivo para fazer. Lembra que eu falei quando eu vejo a Venezuela e outros lugares sofrendo? Meu coração dói. Às vezes eu tinha até aquele pensamento quando criança, eu queria ser o super-homem para poder salvar todo mundo. E Deus vem e fala comigo, não adianta. Por quê? Porque eu deixo o mal cair sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma vida que não busca a Ele. Ele tem limite, quando chega no limite, não tem saída, né, irmãos? Então, é isso que nós estamos vendo. Depois do 14 ao 15, vem a promessa de restauração, que apesar do julgamento severo,
Deus promete que dias virão em que o povo não mais vai falar sobre o êxodo do Egito, que é o tempo que eles foram para o Egito, mas sobre o retorno dos exilados de todas as nações. Ele está dizendo que vai trazer o povo de volta à sua terra. Deus aqui, irmãos, está dizendo que vai operar de tal maneira que os filhos de todos os lugares vão voltar. Isso é muito bonito, né? Olha, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que nos fez subir do Egito. Mas, vão dizer, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras por onde Deus os havia lançado. Pois eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Então Deus aqui está agora prometendo, eu vou trazer todo mundo de volta. E hoje a gente sabe que tem, o judeu tem espalhado para a terra inteira, né? Terra inteira tem judeu espalhado, e Deus promete que vai trazer de volta um dia, e nós acreditamos, porque Deus falou, amém, queridos? Depois do verso 16 ao 18, Deus fala que vai enviar caçadores e pescadores do julgamento, ou seja, ao mesmo tempo que Deus falou que vai restaurar, agora a profecia continua dizendo que Deus vai fazer um estrago. Deus fala que vai enviar pescadores e caçadores para capturar os pecadores, trazendo julgamento sobre eles. Ele revela que punirá o povo por sua idolatria, porque eles profanaram a terra com imagens detestáveis e enchido o seu território com seus pecados. Veja, quando você passa num lugar e tem uma imagem que Deus detesta, aquilo não é brincadeira não, não é brincadeira. Quem já foi por Espírito Santo, de carro, passando por aqui, esqueci como é que é essa BR ali, 458, quem foi por ela já foi? Você já notou que chegando bem lá dentro do Espírito Santo, tem um Buda de todo tamanho de um lado assim? Aquilo é uma imagem detestável, é um exemplo, né? Um Buda grandão, diz que é o segundo maior, fora lá do lugar deles, esqueci onde lá, é o tipo que Deus está falando, profanaram a terra com suas imagens detestáveis. Então tem imagem que Deus detesta, irmãos, Ele odeia, e se a gente põe essas coisas, profana a terra. Então Deus está dizendo de um julgamento que Ele vai enviar pescador para pescar, tá? Ele chega a dizer assim, olha, verso 16, agora porém mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão. Depois vou enviar muitos caçadores, os quais caçarão de todos os montes, sobre todos os alteiros, até as fendas das rochas. Então Deus está falando que vai trazer um julgamento tamanho, e Ele vai mandar caçador e pescador para ir onde tiver um pecador, e vai recolher aquele pecador, e Deus vai tratar com ele. É muito difícil, né? A gente pensa, né, que Deus não vai julgar, mas Ele diz que vai julgar. Então a gente precisa muito de orar a Deus, né? Pedir a Deus misericórdia o tempo todo. Por fim, os últimos versículos vai falar da conversão das nações, tá? Jeremias proclama que Deus é a sua força, refúgio no dia da angústia, e ele prevê que as nações vão vir a Deus, né? Ele está fazendo uma previsão, né? E virão confessando seus deuses, são falsos, são inúteis, né? E Deus promete que ensinará seu poder e força a todas as nações, para que saibam que Ele é o Senhor. Então termina de forma bonita, boa, né? Diz assim o 19, olha, Jeremias dizendo, confessando, o Senhor, ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. Aí ele fala, a ti virão as nações, desde os confins da terra, tá vendo? As nações vão procurar Deus desde os confins da terra, né? E vão dizer que nossos pais herdaram falsos deuses, e ele confessa que esses deuses são falsos, né? E Deus aí promete que vai resgatar, que aqueles que chegarem a Ele vai ensinar a sua lei, ensinar a palavra. Todo o povo que busca a Deus, irmãos, encontra, amém? Todo o povo que busca a Deus encontra. Deus não faz acepção de pessoas, não importa se é indígena, se é asiático, se é europeu, se é brasileiro, não importa, se buscar a Deus, encontra, né? Essa é a coisa mais bonita que existe, né, em Deus. Para a gente concluir, esses 2 capítulos, mais uma vez, vão enfatizar o julgamento sobre Judá, que é inevitável, né, por causa da persistência na rebeldia, e também pelo desprezo pela palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de desprezo da palavra de Deus. O inimigo,
tem colocado no coração dos crentes dentro da igreja, presta atenção, o inimigo tem colocado no coração dos crentes dentro da igreja coisas e pensamentos ruins, para eles desprezarem a palavra de Deus. O cara estava desprezando a palavra de Deus por causa de sofrimento que ele estava passando dentro da igreja. Eu falei para ele assim, meu querido, há uns anos atrás, o diabo usava era adultério para levar a gente para o pecado. Há uns anos atrás ele usava era droga para tirar a gente da igreja. Há uns anos passados ele usava era crime. Falei para ele, hoje, sabe o que o diabo está usando? É isso que você está sentindo. O cara começou a chorar. Eu falei, puxa vida, que bacana, viu? Era ele que tinha que ir, né, Cláudio? Era ele que tinha que ir para me ajudar. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? É porque quando o inimigo põe isso no seu coração, irmão e irmã, ele consegue fazer algo tremendo, que é te levar a desprezar a palavra de Deus. Porque você vai olhar a tristeza, a insatisfação, porque ninguém liga para mim, ninguém me dá para do Senhor, ninguém me convida para tomar um café, ninguém me convida para almoçar, ninguém está nem aí para mim naquela igreja. Aí você começa a desanimar, não com a igreja, é com a palavra de Deus. Você desfoca de Deus e começa a sofrer, e vai sofrendo, e vai sofrendo, e vai sofrendo. Daqui um dia essa igreja não presta, a outra não presta, a outra não presta, a outra não presta, e fica igual o rapaz. Aí eu falei para ele, ele chorou. Falei, poxa vida, rapaz, que coisa, você está numa situação muito difícil. Falei para ele, volta para o caminho do Senhor, volta para a igreja, não olha isso, mas o cara está machucado e ferido. É o que o inimigo tem feito, irmãos, feito as pessoas se sentirem feridas e machucadas dentro da igreja. Aí você está dentro da igreja, a igreja está ruim. Você vai para outra, mesma coisa. Você vai para outra também, é mesmo. Toda que você foi é a mesma coisa. Por quê? Porque não é algo específico de uma igreja nem de outra. É um operar do Satanás. Desta forma, ele esfria o crente não tem zelo pela palavra mais, não quer viver a palavra e vai sentir, sofrer e ficar machucado. Saiu daquela igreja, pula para outra. E às vezes ele encontra pior lá. Essa é a questão. Aí fica com vergonha de voltar para de trás e aí já era. O cara está nessa situação. Falei para ele, vou colocar seu nome na minha lista de oração, vou orar por você, chamei para fazer, eu fiz um convite para vir aqui, falei, eu não quero que você vá para a minha igreja não, mas eu quero que você faça uma visita para mim na nossa igreja. Já falei para ele que eu não quero nem que ele venha, para ficar, mas eu quero que ele venha. Falei, eu preciso que você venha, para você sentir, rapaz, vamos para a igreja, não faz isso não, né? Porque assim a gente consegue ajudar o cara a levantar a cabeça e procurar a igreja dele. Esse ano passado nós conseguimos mandar um casal de volta para a igreja deles, foi uma coisa maravilhosa. Eles vieram animados, vou ficar aqui. Depois de uma boa conversa que eu tive com eles, os caras chegaram e falaram, pastor, sabe o que é que eu vou fazer? Vamos voltar. E voltou para a igreja deles. Olha aqui, ó, amém, consegui, vitória, amém, queridos? Fazer alguém voltar para a sua própria igreja. Então, irmãos, eu estou dizendo isso, é para os irmãos vigiarem com as coisinhas que te deixam triste dentro da igreja. Não só dentro da igreja, dentro de casa. Também o diabo faz dentro de casa. Às vezes o marido fica triste com a mulher, às vezes a mulher com o marido, às vezes é com os filhos, e vai ficando aqui tem, irmão, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e mais um pouco, e mais um pouco. Daqui um dia perde o encanto que se chama. Sabe o encanto? É aquele prazer de estar junto. Pronto, irmão, o diabo já meteu a mão. Aí aquele casamento lindo, maravilhoso, esfria, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Aí vai um ano, vai dois, vai até, chega num ponto que vai acontecer aquilo que o diabo mais gosta, que é aquele casal se separar e viver, cada um para um lado triste. Aí vai tentar a vida com outros, talvez não dá certo, pode ser que dê, talvez não, e aí a pessoa vai ver infeliz. Então, irmãos, o inimigo tem trabalhado ultimamente para nos fazer a desprezar a palavra de Deus, dessa forma, tá bom? Aí a gente despreza, já era, aí já virou alvo. Então, nesse caso, né, é que nós vamos encontrar esse julgamento de Deus e o porquê, por causa do desprezo, né? Jeremias também vai mostrar, o texto mostrou para nós, que apesar das queixas, das dificuldades, né, ele é chamado a continuar sendo fiel. Mesmo sofrendo, mesmo reclamando, ele é chamado a continuar sendo fiel na missão que Deus deu para ele. Deus promete que vai restaurar ele, tá vendo? O profeta, chama ele até para se arrepender e que vai sustentá-lo também, mesmo em meio à calamidade. Concluindo de modo geral, esses dois capítulos destacam o que é a justiça de Deus, sua fidelidade aos seus servos e a esperança de redenção para os que confiam nele. Amém? Assim a gente encerra. Vamos orar. Clamar a Deus, né, pela presença dele, pela ajuda dele.
Senhor, muito obrigado. Te agradeço imensamente por esse tempo que passamos juntos. Que o Teu Espírito nos ajude a não reclamar, não murmurar, mas nos alegrar pelo trabalho, pelo emprego, pela família, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo negócio. O Senhor nos ajude a agradecer e estar felizes. O Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço. Peço que o Senhor continue cuidando. Também te peço que o Senhor tire de nós a insatisfação. Meu Deus, onde nós estivermos, nós estejamos alegres, felizes, te servindo em alegria de coração. Obrigado mais uma vez, recebe a nossa gratidão, nos leva em paz e nos ajuda, que o final de semana seja abençoado para cada um de nós. Eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Deus te abençoa e te guarda.